Salve, salve galera, que prazer ter você aqui de novo. E hoje, como prometi lá no Instagram, eu falei que eu ia gravar um vídeo com as 5 especialidades mais bem pagas no Brasil. E para trazer as informações aqui bem precisas para você, eu me baseei em 2 estudos principais. O primeiro, o Demografia Médica de 2020, que é a última edição, realizado pela USP, e também o Panorama Financeiro, realizado pelo Research Center da AFIA de 2021. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo que tem muita informação legal para a gente trazer. E a primeira delas, eu quero compartilhar aqui uma imagem, vou até gravar a tela do meu iPad, que é o seguinte: qual é o salário médio do médico no Brasil? Vou puxar aqui as informações. O que a gente observa hoje? Que 48% dos médicos se encontram nessa faixa aqui, ó, em que a remuneração média é entre 11 a até 27 mil reais. Segundo o estudo da AFIA, do Research Center, a renda média mensal dos médicos é de 18 mil reais líquido. Então aqui já tem uma informação que chama bastante atenção. A segunda dúvida que eu quero responder nesse vídeo antes de entrar nas especialidades é: será que vale a pena fazer residência? E para isso tem um dado super interessante aqui também do estudo da AFIA. Olha só, aqui tem a remuneração média do médico residente aqui, do médico generalista e do médico especialista. O que a gente observa? Durante a residência, é natural que exista uma renda menor, afinal a bolsa de residência ela acaba tendo um valor ali menor, de R$ 4.100, e o médico tem que trabalhar 60 horas semanais. Então, é natural que nesse período haja uma queda da renda média do médico. Mas o que a gente observa? De médico generalista para médico especialista, a gente tem um ganho aqui de aproximadamente 37% a mais de renda. Isso é bem relevante. Pensa que você vai passar 40, 50 anos exercendo a profissão, o benefício dos juros compostos. Então, 37% a mais para você se tornar especialista e para você ter mais acesso, mais condições de trabalho, mais opções, eu acho que vale muito a pena. E sem mais delongas, vamos entrar aqui no nosso ranking, começando pela 5ª especialidade mais bem paga do Brasil. Esse dado também é do Research Center da AFIA. Foi uma pesquisa conduzida com mais de 2.000 médicos. Obviamente, não foram incluídas todas as especialidades. Então, pode ser que alguma especialidade que não esteja aqui tenha uma renda média mensal acima do que foi representado, mas dentro do estudo, essas aqui são as 5 principais. Em 5º lugar, a gente tem a dermatologia, com uma renda média mensal líquida de R$ 18.058. A dermatologia, como vocês sabem, é uma residência de acesso direto, são 3 anos de formação, e ela tem um benefício muito importante de lidar com estética, né? A gente sabe que hoje a dermatologia ela tem muito esse viés da estética. É óbvio, você pode seguir para outros caminhos, você pode fazer oncodermatologia, trabalhar com doenças de pele das mais diversas possíveis, tem caminhos para fellow. Mas a gente sabe que hoje a principal atividade do dermato, na maior parte das vezes, é a estética, e esse é um mercado que tem uma remuneração média acima do tradicional em saúde, né? As pessoas, aí entra uma discussão cultural, estão mais dispostas a pagar, seja do ponto de vista de particular, ou seja via reembolso, de convênio, a procedimentos estéticos, tá? Então, aqui o 5º lugar é a dermatologia. Qual é o 4º lugar? Gineco e obstetrícia, com uma renda média mensal de R$ 20.896. Qual a grande sacada aqui do AGO? E você vai entender também por que a 3ª especialidade tem muito a ver aí com G e com O. Cirurgia. Cirurgia normalmente tem um ticket médio acima da consulta que é clínica, né? Então, a clínica médica, ela te permite ali atender um paciente, você pode cobrar caro na sua consulta e as diferentes especialidades da clínica, mas o procedimento cirúrgico, mesmo que seja pelo convênio, e se for particular esse valor é maior ainda, tem um ticket médio maior, tá? Então,
é natural que especialidades cirúrgicas tenham aí uma renda média mensal, às vezes um pouco mais alta do que as especialidades clínicas. Obviamente isso não vai ser uma regra universal, a gente vai ver inclusive que a primeira especialidade aqui do estudo não é uma especialidade cirúrgica, tá? A GO tem também uma residência com acesso direto, são 3 anos de formação, e é muito comum que após esses 3 anos, o residente de GO acabe procurando uma subespecialidade, como oncogineco, infertilidade, enfim, tem diversas áreas de atuação e é um mercado em franca expansão aqui e que sempre vai ter demanda, tá? A terceira especialidade, com maior renda média mensal, é cirurgia. Aqui o estudo não especifica cirurgia geral ou as diferentes subespecialidades, até porque é difícil você ter um N relevante com cirurgião vascular, com urologista, com cirurgião de cabeça e pescoço. Aqui ele coloca apenas como cirurgião na tabela, com uma renda média mensal de R$ 21.745. A cirurgia passou por uma mudança recentemente, que antes ela tinha uma divisão de residências de 2 e 3 anos. Agora o CBC oficializou que a residência de cirurgia geral vai ser de 3 anos para todos. E hoje, olhando para o mercado, eu não vou dizer que é obrigação, mas é praticamente isso, principalmente em grandes centros. Após uma residência de cirurgia geral, é esperado que o residente siga por um caminho de subespecialidade, tá? Então faça plástica, faça vascular, faça urologia, faça cabeça e pescoço, tórax. O tempo médio dessas subespecialidades é de 2 a 3 anos. Então, se você somar o tempo geral de formação de um cirurgião subespecialista, você vai ter aí uma média de 5 a 6 anos de formação. Entra muito aqui a questão do procedimento cirúrgico ter um ticket médio maior do que os procedimentos clínicos, do que o atendimento clínico. As diferentes subespecialidades cirúrgicas variam muito entre si, inclusive se você quer que eu faça um vídeo entre as diferentes especialidades cirúrgicas e a minha visão em relação a elas, comenta aqui embaixo e aproveita. Aqui a gente sempre está trazendo conteúdo de carreira médica, estudo, produtividade, para você não perder nenhum tipo de vídeo desse. Se inscreve no canal, deixa o seu like, porque assim o YouTube vai te notificando toda vez que a gente soltar um conteúdo novo aqui, tá? E a segunda especialidade, Bernardo, ela não é uma especialidade nem clínica e nem cirúrgica. Ela é uma especialidade mista, é uma área de atuação um pouco diferente, que é a anestésio. O anestesista hoje tem uma renda média mensal líquida de R$ 23.530. A residência também é de 3 anos, tá bom? Então você tem aí uma formação, de certa forma, curta comparada às especialidades cirúrgicas e com uma renda média mensal, inclusive acima, como a gente está vendo, segundo esse estudo, tá? É claro que a gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Existe cirurgião, e principalmente cirurgião subespecialista, ganhando muito mais do que esse valor, mas aqui a gente está falando da média, tá? O anestesista, hoje, ele tem basicamente 2 grandes formas de atuar. É claro que existem as os fellows, como DOR, etc. Existem muitos anestesistas trabalhando, inclusive, em unidade de terapia intensiva, mas hoje a maior parte deles atuam da seguinte forma. Eles trabalham para um hospital, e aí em São Paulo, por exemplo, é muito comum existir uma cooperativa de anestesistas, em que você entra nessa cooperativa e você recebe uma escala de plantão, você recebe como sócio dessa cooperativa, e aí você tem até um plano de carreira em que você vai subindo e ganhando mais por plantão, ganhando mais dividendos, enfim. Ou você pode trabalhar como freela, que a gente chama, né? Como anestesista particular de equipes cirúrgicas. A vantagem aqui dessa segunda opção é que você tem mais flexibilidade e você acaba tendo um valor médio por hora acima do plantão de anestésio das cooperativas, mas a desvantagem é que acaba sendo um pouco menos estável essa carreira, né? Você depende de uma equipe cirúrgica que pode querer trocar de anestesista, o cirurgião pode ter algum problema, pode se mudar. A cooperativa acaba sendo uma via mais estável e também de mais fácil inserção, né? A maior parte dos anestesistas hoje que estão se formando acabam ingressando nesses serviços hospitalares e trabalhando para grupos de outros anestesistas. E qual é a especialidade mais bem paga do Brasil, segundo o estudo aqui da AFIA? A especialidade mais bem paga é a cardiologia. Então, para você se tornar cardiologista hoje no Brasil, você vai passar por 2 anos de clínica médica e 2 anos de cardio. Também aqui é muito comum que o cardiologista acabe seguindo um fellow ou uma segunda residência, a ritmologia, cardiologia do esporte, hemodinâmica. Existem diversas áreas de atuação da cardio, talvez seja a especialidade clínica com maior diversidade de atuação e também das subespecialidades clínicas, aquela com maior volume de médicos, tá?
Hoje a cardiologia, se eu não me engano, a cardiologia é a subespecialidade da clínica médica com o maior número de profissionais hoje no Brasil. E aqui, segundo o estudo da AFIA, é a especialidade com maior renda média mensal, com R$ 23.702. Alguns pontos aqui de atenção só para você não achar que então todo mundo tem que fazer cardiologia, não. Isso aqui é um dos estudos e por conta da amostra, a cardiologia é uma das poucas aqui que aparece como subespecialidade, né? Então você não comparou, por exemplo, um cardiologista com um urologista, você comparou um cardiologista com um cirurgião geral. E o cardiologista tende a ser um profissional mais especializado e hoje existe no Brasil uma tendência que conforme você avança o número de especializações, você tende a ter uma renda média mensal maior, tá? Eu espero que esse vídeo tenha trazido um pouco mais de clareza, um pouco mais de informação e não um chutômetro, não apenas opiniões. E se você quiser conhecer um pouco mais dessas especialidades, eu gravei um vídeo contando o que eu enxergo de pontos positivos e pontos negativos de algumas das mais importantes delas. Eu vou colocar aqui na sugestão, no vídeo seguinte, e eu espero que você tenha gostado de me acompanhar até aqui. Valeu, galera! Até a próxima!